Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos iniciar um dos conteúdos mais estratégicos da disciplina de raciocínio lógico e matemático para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a estrutura lógica de relações arbitrárias, a dedução de novas informações e a análise das condições apresentadas nos problemas. Esse tipo de questão é muito comum em provas de concurso e costuma aparecer em forma de situações fictícias envolvendo pessoas, lugares, objetos ou eventos. A banca cria um cenário com determinadas regras, e a partir dessas informações, o candidato precisa organizar os dados e chegar a conclusões corretas. Primeiro, é importante entender o que são relações arbitrárias. São relações criadas apenas para o contexto da questão, ou seja, não dependem de conhecimento prévio. Tudo o que você precisa está no enunciado. Por exemplo, a questão pode dizer que 4 pessoas estão sentadas em uma fila, ou que determinados objetos estão organizados em posições específicas, ou ainda que eventos acontecem em certa ordem. O candidato deve trabalhar apenas com essas informações. O grande desafio está em organizar corretamente essas relações. Para isso, é altamente recomendado transformar o enunciado em esquemas, tabelas, diagramas ou até desenhos simples. Isso ajuda a visualizar melhor as informações e evita erros. Em muitos casos, montar uma tabela com possibilidades já elimina alternativas incorretas. Outro ponto fundamental é a dedução de novas informações. A banca raramente pergunta algo que esteja explícito no enunciado. O objetivo é que você combine as informações dadas para chegar a uma nova conclusão. Por exemplo, se sabemos que A está à esquerda de B e B está à esquerda de C, podemos deduzir que A está à esquerda de C. Esse tipo de raciocínio é básico, mas extremamente cobrado. Além disso, muitas questões envolvem restrições, como não pode, apenas, exatamente, pelo menos ou no máximo. Essas palavras são fundamentais, pois limitam as possibilidades. Ignorar uma dessas condições pode levar a um erro na resolução. Por isso, a leitura atenta é essencial. Outro aspecto importante é a análise das condições impostas no problema. Nem todas as informações são igualmente relevantes. Algumas são essenciais para a solução, enquanto outras servem apenas como complemento. O candidato precisa identificar quais dados realmente impactam na resposta. Também é comum a presença de situações em que você precisa testar possibilidades. Nesse caso, você assume uma hipótese e verifica se ela atende a todas as condições do problema. Se houver contradição, essa hipótese deve ser descartada. Esse processo é chamado de raciocínio por tentativa controlada e é muito eficiente em questões mais complexas. Outro ponto que merece atenção é a consistência lógica. Todas as conclusões devem respeitar as regras dadas no enunciado. Não é permitido assumir informações que não foram fornecidas. Esse é um erro comum entre candidatos, que acabam utilizando conhecimentos externos ou interpretações pessoais. Para se destacar nesse tipo de questão, o candidato deve treinar bastante. Resolver exercícios anteriores é fundamental para reconhecer padrões e desenvolver agilidade. Com o tempo, você passa a identificar rapidamente o tipo de estrutura lógica apresentada e já sabe qual estratégia utilizar. Lembre-se de que esse conteúdo não depende de fórmulas matemáticas complexas, mas sim de organização, atenção e raciocínio lógico. Muitas vezes, candidatos erram não por falta de conhecimento, mas por falta de método. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse tipo de questão pode fazer a diferença na sua classificação. Por isso, dedique-se a dominar essas técnicas e pratique constantemente. Agora vamos estudar compreensão e análise da lógica de uma situação, utilizando funções intelectuais muito cobradas em prova: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos e discriminação de elementos. Esse conteúdo costuma aparecer em questões que exigem atenção, interpretação, rapidez de análise e capacidade de organizar informações. Em concursos militares, como o do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, isso é ainda mais importante, porque a banca busca candidatos com bom nível de raciocínio, percepção e tomada de decisão. Vamos direto ao ponto. Quando o edital fala em compreensão e análise da lógica de uma situação,
Ele está se referindo à capacidade de entender um problema, identificar as informações relevantes, estabelecer relações entre elas e chegar a uma conclusão coerente. Em outras palavras, não basta decorar fórmulas. É preciso pensar de forma organizada. A lógica de uma situação depende da maneira como os dados se conectam. Muitas vezes a questão traz uma sequência, uma condição, uma comparação ou uma relação entre elementos, e o candidato precisa perceber esse padrão. Agora vamos às funções intelectuais cobradas. Começando pelo raciocínio verbal. Raciocínio verbal é a capacidade de compreender, interpretar e relacionar palavras, frases e ideias. Ele aparece em questões com analogias, relações de sentido, classificação de palavras, interpretações lógicas e organização de informações escritas. Exemplo: bombeiro está para salvamento assim como médico está para atendimento. Aqui a relação é de profissão e função principal. Outro exemplo: se todo resgate exige planejamento e toda operação planejada é mais segura, então todo resgate é mais seguro. A resposta é não necessariamente, porque a frase não afirma que todo resgate é planejado, apenas diz que todo resgate exige planejamento. Esse tipo de questão cobra leitura cuidadosa e atenção à lógica interna da frase. Agora o raciocínio matemático. Raciocínio matemático é a capacidade de interpretar relações numéricas, resolver problemas, identificar padrões quantitativos e trabalhar com operações e estruturas lógicas envolvendo números. Ele não se limita à conta. Muitas vezes o mais importante é entender o caminho da solução. Exemplo: uma equipe realiza 3 atendimentos em 1 hora. Em 4 horas, mantendo o mesmo ritmo, quantos atendimentos realizará? A relação é direta. Se em 1 hora são 3 atendimentos, em 4 horas serão 12. Outro exemplo: se uma viatura percorre 60 km em 1 hora, em 2 horas, nas mesmas condições, percorrerá 120 km. Em provas, o raciocínio matemático pode aparecer com proporções, porcentagens, sequências numéricas, problemas de lógica e interpretação quantitativa. Agora o raciocínio sequencial. Raciocínio sequencial é a capacidade de identificar a ordem lógica de elementos, fatos, números, figuras ou acontecimentos. A banca gosta muito desse tipo de questão porque ele avalia percepção de padrão. Exemplo com números: 2, 4, 8, 16, 32. Qual é o próximo? Cada número é o dobro do anterior. O próximo é 64. Exemplo com letras: A, C, I, G. A sequência pula uma letra a cada passo. O próximo é I. Exemplo com eventos: receber o chamado, deslocar-se ao local, avaliar a ocorrência, iniciar o atendimento. Essa é uma sequência lógica de ações. O segredo nesse tipo de questão é perguntar: qual é a regra de formação? A sequência cresce, diminui, alterna, repete ou combina padrões. Agora a orientação espacial. Orientação espacial é a capacidade de perceber posições, direções, distâncias, formas e deslocamentos no espaço. Esse tipo de raciocínio aparece em questões com mapas, trajetos, localização, giros, posição de objetos e figuras. Exemplo: uma pessoa caminha para o norte, depois vira à direita. Para que direção ela passa a seguir? Se estava indo para o norte e vira à direita, passa a seguir para o leste. Outro exemplo: se um objeto está à esquerda de outro e este está à esquerda de um terceiro, então o primeiro está mais à esquerda que o terceiro. Esse tipo de análise é muito importante em concursos militares, porque envolve noção de posicionamento e deslocamento. Agora a orientação temporal. Orientação temporal é a capacidade de compreender a ordem e a duração dos acontecimentos no tempo. A banca pode cobrar antes, depois, durante, intervalo, simultaneidade, cronologia e relação entre horários e datas. Exemplo: se o treinamento começou às 8 horas e durou 2 horas e 30 minutos, terminou às 10 horas e 30 minutos. Exemplo: se ontem foi segunda-feira, hoje é terça-feira e amanhã será quarta-feira. Também podem aparecer problemas com escalas, turnos e cronogramas. O importante é organizar mentalmente a sequência do tempo e evitar erros de distração. Agora vamos à formação de conceitos.
Formação de conceitos é a capacidade de agrupar elementos com base em características comuns e identificar a ideia geral que une determinados itens. Exemplo: maca, ambulância, atendimento, vítima. Todos esses elementos se relacionam ao contexto de socorro e emergência. Exemplo: capacete, luva, bota, uniforme. A ideia central é equipamento de proteção. Esse tipo de questão pode pedir que o candidato identifique o elemento que pertence a determinado grupo ou aquele que não pertence. Exemplo: fogo, fumaça, calor, refrigerador. O elemento que não pertence ao grupo é refrigerador, porque os demais se relacionam a combustão ou incêndio. Agora, a discriminação de elementos. Discriminação de elementos é a capacidade de perceber diferenças, semelhanças, detalhes e características específicas entre objetos, palavras, figuras ou informações. Esse tipo de habilidade é muito cobrado em questões que exigem comparação, identificação de erro, exclusão de alternativa diferente ou percepção de detalhes. Exemplo: entre as palavras resgate, salvamento, socorro e cadeira, a palavra cadeira é a que destoa do grupo. Exemplo com figuras. Se 4 imagens têm o mesmo padrão e uma apresenta posição diferente, o candidato deve perceber qual é a divergente. A discriminação de elementos exige atenção concentrada. Muitas vezes a questão não é difícil, mas tenta induzir ao erro por semelhança aparente. Agora um ponto essencial para a prova. Essas funções intelectuais não aparecem isoladas o tempo todo. Muitas questões misturam 2 ou mais habilidades ao mesmo tempo. Uma situação pode exigir leitura e interpretação, ou seja, raciocínio verbal, junto com análise numérica, que é raciocínio matemático. Outra pode envolver sequência e orientação temporal. Outra pode cobrar discriminação de elementos e formação de conceitos. Por isso, o candidato precisa desenvolver uma postura ativa diante da questão. Leia com atenção. Destaque os dados principais, identifique o tipo de relação cobrada e só depois resolva. Agora algumas dicas práticas. Primeira dica: nunca responda no impulso. Em raciocínio lógico, a pressa sem método gera erro. Segunda dica: procure palavras-chave como sempre: nunca, todo, algum, antes, depois, maior, menor, próximo, diferente. Elas costumam indicar a estrutura lógica da questão. Terceira dica: em sequências, teste padrões simples primeiro, como soma, subtração, multiplicação, alternância e repetição. Quarta dica: em problemas espaciais e temporais, se necessário, desenhe ou monte um esquema rápido. Isso ajuda muito. Quinta dica: em questões de classificação e discriminação, observe a característica comum do grupo antes de marcar a diferente. Para fechar, vamos resumir. Compreender a lógica de uma situação é identificar relações entre informações e chegar a uma conclusão coerente. Raciocínio verbal envolve interpretação e relação entre palavras e ideias. Raciocínio matemático envolve análise quantitativa e resolução de problemas. Raciocínio sequencial exige identificação de padrões e ordens lógicas. Orientação espacial trata de posições, trajetos e direções. Orientação temporal trata da ordem dos acontecimentos no tempo. Formação de conceitos agrupa elementos com características comuns. Discriminação de elementos identifica diferenças, semelhanças e detalhes relevantes. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo deve ser treinado com prática constante, porque ele depende menos de decorar e mais de exercitar a mente. Quanto mais questões você resolver, mais rápido e preciso ficará seu raciocínio. Agora vamos estudar operações com conjuntos e raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Esse é um conteúdo muito importante para a prova, porque mistura interpretação, organização de informações e aplicação prática da lógica matemática. Em concursos militares, a banca costuma cobrar questões que exigem atenção, leitura cuidadosa e raciocínio estruturado. Muitas vezes o candidato sabe o conteúdo, mas erra por não organizar corretamente os dados. Então, nesta aula, o foco será entender o raciocínio por trás das questões. Vamos direto ao ponto, começando pelas operações com conjuntos. Conjunto é uma reunião de elementos que possuem alguma característica em comum.
Esses elementos podem ser números, letras, nomes, objetos ou qualquer outro item definido dentro da situação. Exemplo: conjunto dos números pares menores que 10. Esse conjunto é formado por 2, 4, 6 e 8. Exemplo: conjunto dos dias úteis da semana. Esse conjunto é formado por segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na prova, a banca pode representar conjuntos por letras maiúsculas, como A, B e C, e seus elementos entre chaves. Agora vamos às principais operações com conjuntos. A primeira é a união. União é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a um conjunto ou ao outro. Exemplo: A igual a 1, 2, 3. B igual a 3, 4, 5. A união de A com B será 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que o elemento 3 aparece nos dois conjuntos, mas na união ele é escrito apenas uma vez. A segunda operação é a interseção. Interseção é o conjunto dos elementos comuns aos dois conjuntos. No mesmo exemplo, A igual a 1, 2, 3. B igual a 3, 4, 5. A interseção de A com B é 3. A terceira operação é a diferença. Diferença entre conjuntos é o conjunto dos elementos que pertencem a um e não pertencem ao outro. Exemplo: A menos B significa os elementos de A que não estão em B. Se A é 1, 2, 3 e B é 3, 4, 5. Então A menos B é 1, 2. Já B menos A é 4, 5. Outra ideia importante é a de subconjunto. Um conjunto é subconjunto de outro quando todos os seus elementos pertencem ao conjunto maior. Exemplo: se A é 1, 2 e B é 1, 2, 3, 4. Então A é subconjunto de B. Agora vamos para uma aplicação muito cobrada: os diagramas de conjuntos. Os diagramas, geralmente em forma de círculos, ajudam a representar visualmente as relações entre os grupos. Exemplo clássico: em uma turma, 20 alunos praticam natação, 15 praticam corrida e 5 praticam as duas atividades. Quantos praticam pelo menos uma das atividades? Aqui usamos a ideia de união. 20 mais 15 menos 5. Resultado: 30. Subtrai-se o 5 porque ele foi contado duas vezes, uma em cada grupo. Esse tipo de questão cai muito em prova e exige bastante atenção. Agora vamos ao raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos. Problemas aritméticos são aqueles que envolvem operações básicas como adição, subtração, multiplicação, divisão, frações, razão, proporção e porcentagem. O ponto principal aqui não é apenas fazer contas, mas interpretar corretamente a situação apresentada. Exemplo: um militar possui 36 litros de água para dividir igualmente entre 6 recipientes. Quantos litros ficarão em cada recipiente? Basta dividir 36 por 6. Resultado: 6 litros. Outro exemplo: um equipamento teve aumento de 10% sobre o valor de R$ 200. 10% de 200 é 20. Novo valor: R$ 220. A banca pode trazer problemas com mais etapas, e o segredo é separar os dados e resolver uma parte de cada vez. Agora, problemas geométricos. Problemas geométricos envolvem formas, medidas, ângulos, áreas, perímetros, volume e relações espaciais. Exemplo: um terreno retangular mede 8 metros de comprimento e 5 metros de largura. Qual é a área? A área do retângulo é base vezes altura. 8 vezes 5. Resultado: 40 metros quadrados. Exemplo: um quadrado tem lado 6. Qual é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. 6 vezes 4. Resultado: 24. Outro exemplo clássico envolve o Teorema de Pitágoras. Se um triângulo retângulo tem catetos 3 e 4, a hipotenusa será 5. Isso porque 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 9 mais 16, totalizando 25, e a raiz de 25 é 5. Em questões geométricas, é essencial identificar qual medida a banca quer: área, perímetro, volume ou lado desconhecido. Agora vamos aos problemas matriciais. Quando falamos em problemas matriciais nesse contexto de raciocínio lógico, normalmente estamos tratando de organização de elementos em linhas e colunas, tabelas, quadros ou padrões numéricos. Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas. Exemplo simples:
Uma matriz de 2 linhas e 3 colunas pode organizar informações como nomes, notas, quantidades ou posições. Mas em concursos, o termo matricial muitas vezes aparece ligado à percepção de padrões em tabelas. Exemplo: em uma tabela, cada número da terceira coluna é a soma dos 2 anteriores da mesma linha. O candidato deve descobrir o valor faltante. Linha 1, 2, 3, 5. Linha 2, 4, 6, 10. Linha 3, 7, 8, x. Aqui, 7 mais 8 é 15. Logo, x é 15. Outro exemplo. Cada valor da segunda linha é o dobro do correspondente na primeira linha. Se na primeira linha temos 3, 5, 7. Na segunda teremos 6, 10, 14. Esse tipo de questão cobra observação de regularidades em linhas, colunas ou diagonais. Também podem aparecer quadros lógicos em que cada posição depende de uma regra. Exemplo: em um quadro com figuras, cada coluna repete um padrão de rotação ou alternância. O candidato deve identificar a figura que completa a sequência. Nesses casos, o importante é observar se há repetição, se há crescimento, se há alternância, se há simetria, se há relação entre linha e coluna. Agora uma dica muito importante para qualquer desses problemas. Sempre comece organizando as informações. Em vez de tentar resolver tudo mentalmente de uma vez, separe os dados, monte esquemas, destaque relações e observe o padrão antes de calcular. Em problemas com conjuntos, veja quem pertence a qual grupo. Em problemas aritméticos, identifique a operação correta. Em problemas geométricos, veja qual fórmula se aplica. Em problemas matriciais, procure a regra que organiza a tabela. Outro ponto importante é evitar cair em pegadinhas. A banca muitas vezes coloca informações a mais ou constrói enunciados longos para testar sua atenção. Por isso, mantenha o foco no que realmente está sendo perguntado. Para fechar, vamos resumir. Conjunto é uma coleção de elementos com alguma característica em comum. União reúne todos os elementos dos conjuntos. Interseção reúne apenas os elementos comuns. Diferença mostra os elementos que estão em um conjunto e não no outro. Problemas aritméticos exigem interpretação e uso correto das operações. Problemas geométricos envolvem medidas, formas, áreas, perímetros e relações espaciais. Problemas matriciais exigem observação de padrões em linhas, colunas e tabelas. No concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esse conteúdo deve ser treinado com muitas questões, porque o desempenho depende de prática, agilidade e método. Quanto mais você se acostumar a identificar padrões e organizar dados, melhor será seu resultado na prova.